E quando você chega à seleção... E é verdade que você foi dispensado pelo Guarani? Pelo Guarani não, né? 2, 3 pessoas que estavam no Guarani, que fizeram... E tem uma história bem rápida, se der tempo, se eu puder contar. Claro. Que quando tudo aconteceu... O tempo está com você, você que vai determinar. Tá assim, quando tudo isso aconteceu no Guarani, é bom para que eu fale, porque as pessoas... Porque sempre fica pro lado do jogador, né? E eu não era um jogador valioso, eu não era um jogador que todo mundo no Guarani olhava e falava para mim, esse cara vai ser jogador. Então eu sempre tive que trabalhar muito para eu conseguir os meus objetivos. E quando eu tive que sair do Guarani por várias situações, não vou falar novamente, porque a pessoa até faleceu, e por respeito à família também, né? Tomamos uma atitude, meu pai tomou uma decisão que eu precisei sair, né? E quando eu chego, meu primeiro jogo no Santos, Campeonato Paulista, Santos e Guarani na Vila. O treinador era o Carlos Alberto Silva. O seu Carlos Alberto, que eu tinha uma afinidade muito, muito próxima, quando ele voltou para o Guarani, ele tinha subido ao profissional. Eu estava tão feliz que eu estava treinando profissional e ele me deram um quarto para eu morar, para ir treinar. Imagina a alegria que eu estava. E isso me pesava muito, porque essa gratidão que eu tenho para o Guarani, para o respeito que eu tinha por tudo que o Guarani me fez, eu tive que sair, né? E nunca, as pessoas, muitos não sabem o porquê isso aconteceu, né? Mas isso aconteceu. E eu tive que fazer aquilo, foi uma questão profissional, e eu não seria jogador se eu continuasse. Porque seria um impedimento de carreira mesmo, e eu tive que tomar essa decisão. Mas me pesava por tristeza, por ter uma gratidão e um respeito muito grande por todos. Vocês viviam ali dentro, sabe como a gente gostava do Guarani e as pessoas que trabalhavam. E aí, quando eu chego no Guarani, no primeiro jogo, Santos e Guarani na Vila, eu atravesso a Vila Belmiro, ainda o campo, o banco de reserva ainda era do outro lado do campo. Eu vou ao encontro do seu Carlos Alberto Silva, vou dar um abraço nele para agradecer tudo. A primeira palavra que ele me faz, ali me fez um jogador. Ele falou assim para mim, ele falou: parabéns, você fez o que precisava. Aí a explicação do Elano, né? Porque ele saiu, ficou muito estranho, deu até a impressão de que havia uma ingratidão por parte dele. E veja o que ele disse. Ele carregou isso com ele. E somente depois da conversa que ele teve com o Carlos Alberto Silva, primeira vez que ele foi enfrentar o Guarani, o Carlos Alberto Silva o tranquilizou, dizendo que ele fez o que realmente tinha que ser feito naquele momento. A verdade é a seguinte, né? O Elano é muito polido e muito inteligente, muito articulado. Ele preservou, inclusive, a memória aí de dirigentes, ou dirigente que, inclusive, infelizmente já não está mais entre nós. Mas a verdade é a seguinte, faltou, e não é porque... Também não vou ficar aqui citando nomes, nem quero saber quem é. Mas às vezes falta isso daí, falta um negócio chamado olho clínico. Ah, que isso, joga nada, não sei o quê. Quantos jogadores? Já foi Cafu, tetracampeão mundial, penta, né? Cafu é penta. Pentacampeão mundial, tetra foi o Jorginho na lateral direita. Cara, foi dispensado em 13 peneiras, de repente não leva jeito. Então tem muito curioso no futebol, tanto o avaliador técnico, cara, treinador de futebol, olheiro, como o dirigente. Então o menino estava aí, deram um quarto para ele, promissor. Me lembro de um derbinho de categoria de base, eu estava no estádio Brinco de Ouro, derbinho como preliminar do derby principal. Pô, o que esse garoto jogou de bola foi um negócio absurdo. Na época, o garoto, né? Hoje é um cara maduro, é treinador de futebol, mora aqui vizinho da gente, em Valinhos. E o Elano arrebentou. Falei, pô, quem é esse cara aí? Né? E meio campo, e sai com a bola, e vem, e vai, e vem, Taça São Paulo. Então o que acontece? Às vezes os caras enxergam, mas isso aí não vai dar nada não. Por isso que, como ele é muito educado, e também estamos falando de alguém que talvez tenha participado dessa avaliação e já não está mais entre nós, ele falou, é melhor nem falar, mas na verdade, o que fizeram? Não serve. E aí ele tinha que cuidar da vida dele. Mas ficou com aquilo, eu teria que ter estourado no Guarani, que me deu a oportunidade, que me projetou. E quando o Carlos Alberto disse a ele, Carlos Alberto Silva, professor Carlos Alberto Silva, você fez a coisa certa, ele tirou uma jamanta das costas. História bonita, né? Mas veja o tamanho do prejuízo de um erro de avaliação da época do Guarani.